Eu acho que eu trabalho com isso há muito tempo, né? Então, desde 2001, né, eu comecei minha carreira fazendo financiamento de projetos de infraestrutura, né? Lá atrás, na época do Unibanco ainda, né? Então, ao longo dos anos aqui, o que a gente vem notado, né? O Brasil sempre teve uma carência muito grande de infraestrutura, né? Assim, nem preciso muito longe para ver isso, né? Fila nos portos, apagão, saneamento básico, enfim, super deficitário ainda. Saneamento então, é o exemplo mais emblemático, né? Então, assim, a gente acha que essa oferta de novos projetos está aumentando. Eu acho que não está aumentando no patamar que o Brasil efetivamente precisa, mas está aumentando. Tá? Então, acho que a gente vai ainda com um gap tem uma série de estudos aí que falam de quanto que o Brasil deveria investir para fechar de uma vez o gap, né, igualar a sua infraestrutura de um país desenvolvido, que fala na ordem de 280 bilhões de reais por ano por uma década. Né? Então, é muito dinheiro. E, enfim, não está se fazendo isso, mas tem muitos bons passos nessa direção, né? E acho que a tendência marginalmente é positiva, né? Então, a gente é otimista nesse sentido, né? Que os projetos estão saindo de uma maneira, endereçando um pouquinho aqui a parte regulatória, que eu acho que era um pouco da sua pergunta também, Guilherme. Os contratos de concessão estão cada vez melhores. Isso é uma notícia extremamente cada vez mais bem escritos, com uma divisão de riscos melhor delimitada, o que é risco da concessionária, o que é risco do poder público, cláusulas mais precisas que dão menos margem a interpretações duvidosas, menos subjetividade. Então você tem regras, por exemplo, de reajuste de tarifas, né? Você tem uma fórmula ali escrita que é impecável, assim, não tem como ter discussão se a tarifa é 1,1 ou se ela é 1,2. Perfeito. Tá? Automaticidade, né? Não precisa dar uma canetada, não precisa de uma chancelada de alguém da agência reguladora para que uma tarifa entre em vigor. Então, assim, os contratos, como toda gosto de falar em tecnologia de contrato é um negócio meio estranho, mas como toda tecnologia está evoluindo para melhor ao longo do tempo. Né? Um exemplo aqui meio anedótico, mas enfim, as primeiras concessões de rodovias, né, foram lá atrás, na época do governo Fernando Henrique, ainda no começo da década de 90. Os contratos eram datilografados, né? Máquina de escrever, né? Assim, os contratos de concessão eram se ficasse muito tempo guardado, apagava, e aí? Exato. IPCA e GPM aqui, tá meio apagado, não consigo ver direito. Então, assim, enfim, piada à parte aqui, mas assim, só para dizer que a tecnologia regulatória está melhorando também, né? Então, isso é extremamente positivo. Um setor, talvez, que tenha um pouco mais a ser feito nessa questão regulatória, acho que talvez saneamento, né? Que saneamento ainda está... titularidade do serviço de saneamento é do município. Né? Então, e ali, quanto mais você desce na escada federativa da regulação, né, um pouco mais de incerteza você tem. Né? Então, contratos com a União, via de regra, ok. Estados, ok também, mas talvez algum sujeito a alguma interpretação um pouco menos favorável para o concessionário, né, para a empresa emissora. E município ali, muitas vezes, tem, de fato, problemas. Né? Mas trazendo aqui o exemplo do saneamento, como eu comentei, né, tem uma parte muito legal da reforma do marco do saneamento que foi feita em 2020, é que você tem agora uma agência federal, que é a Agência Nacional das Águas, que vai editar normas regulatórias padronizadas que devem ser seguidas pelos municípios nos seus contratos de concessão. Então, você tira também uma boa dose de subjetividade desses contratos de saneamento com os municípios. Tá? E, assim, de maneira geral, o que a gente vê ao longo dos últimos anos é uma melhoria, sim, é indiscutível. Tá? E a qualidade dos contratos hoje em dia é muito melhor do que era 20 anos atrás. Tá? Legal. Os contratos de concessão. Eu queria só complementar que, assim, não entrando, né, no mérito se a Lava Jato foi boa, não foi boa, foi justa, não foi justa. Mas tem algo que factualmente pode ser dito, que é o seguinte: a qualidade dos sponsors, dos acionistas de projeto de infraestrutura melhorou muito no Brasil. Né? O que eu quero dizer com isso? Acho que a infraestrutura, né, para a pessoa média, sempre soou como, para onde foi o dinheiro do imposto? Obra que não acaba, né? Ponte que para na metade, assim, era visto como um desperdício, né? Sim. Aí, seja por esse fator que eu mencionei, seja por melhoria nos contratos que o Ricardo mencionou, no fim do dia, isso conseguiu atrair investidores de equity, né? De ações,
muito melhores, mais sofisticados, mais profissionais, justos. Então, estou falando de uma migração onde aquelas grandes empreiteiras brasileiras dominavam esse mercado, para você passar a ter investidores financeiros, fundos de private equity, locais e internacionais, e um ingresso muito forte de players internacionais de infraestrutura, principalmente da Europa, fora o fortalecimento de grupos privados no Brasil muito fortes. Então, isso muda demais a qualidade para o crédito também. Né? Perfeito. Eu lembro, assim, quando eu voltei do MBA em 2013, eu tinha uma dúvida. Será que eu continuo em infraestrutura como carreira mesmo? Eu pensava, algum momento eu vou ter que acabar lidando com acionistas de reputação questionável. Não republicanos. Será que eu quero isso para a minha vida? Né? E aí, logo depois, em 2014, estourou a Lava Jato. Claro que eu não tinha a dimensão perfeita disso na época, mas olhando agora, né, 10 anos para trás, o quanto melhorou a qualidade dos sponsors assim, algo inegável. E você consegue fazer bons créditos com sponsors de primeiríssima linha. Né? Perfeito. Então, se vocês olharem... porque, assim, muita gente fala, então você está no risco do projeto, né? Não importa muito o acionista. Não. O acionista sempre importa. Porque se você tiver um problema e você está com um cara responsável e com bolsos fundos, esse cara tem o incentivo de salvar o seu projeto, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista reputacional. E isso faz toda a diferença. E, geralmente, ele está disposto a ter essa conversa antes da bomba estourar, entendeu? Sim. Então, Sim. O sponsor é chave quando você fala mesmo de financiamento à infraestrutura. Perfeito. A gente entrou numa temática que para mim é bem interessante, que é essa questão da diversificação de risco. A gente aqui, né, tem um mantra da pessoa física que você quer se expor ao crédito privado, tudo bem, mas vá para o caminho da diversificação nos produtos líquidos. A gente acha que esse é o caminho. Né? Então, ao invés de você ter lá uma debenture, né, um CRA, vai no produto que é líquido, que vai te expor a este mercado, mas diversificando o teu risco. Né? E aí eu queria entrar nessa questão da composição, né, das carteiras. Como é que vocês enxergam essa diversificação? Porque no meu lado aqui, quando eu olho para fundo imobiliário, eu vejo os produtos de crédito, a gente procura quase que uma pulverização. Quanto mais operações eu tiver ali, né, dado que ela obedeça a uma política de investimentos que tem um nível de risco que me agrada, ok, porque eu estou, né, diversificando ao máximo ali o risco de crédito. Como eu acesso a bons produtos para garantir essa diversificação? Ou vocês acham que as carteiras ainda estão tanto quanto concentradas? Porque desse lado de cá também nem tudo é maravilhoso. A gente olha, por exemplo, para os fiagros, minha leitura são carteiras bem mais precificadas, além de serem high yield, são carteiras bem mais concentradas. São mais concentradas. Como é isso no mundo infra, né? Porque eu fico aqui no meu lado imobiliário, né? Como é que já está bem diversificado, ainda tem um grau de concentração um pouco mais elevado? Bom, posso puxar aqui, tá? Vamos lá. Tem uma série de FINFRAs no mercado, né? Com diferentes graus de diversificação, né? Que a gente pode comentar aqui do nosso fundo, né? Do IFRA, eu acho que o Cadif tem um perfil semelhante. A gente gosta, assim, de diversificar. Né? A gente tem hoje um fundo de um pouco mais de R$1 bilhão, tá? E temos 24, 25 emissores na carteira. O maior deles não passa de 10% do patrimônio líquido do fundo. Tá? A gente acha que essa é uma diversificação saudável, né? O mundo de infraestrutura, né? Os projetos de infraestrutura têm naturalmente uma resiliência maior, né? É mais difícil você ser surpreendido com problemas de crédito negativo, né? Porque você faz um monitoramento constante. Muitos desses projetos aqui, os projetos de transmissão, por exemplo, né, que o
que o Massal comentou, eles têm uma receita fixa, né, uma linha de transmissão pronta, ela é uma renda fixa praticamente. Você tem uma a concessionária, né, recebe uma receita fixa, indexada por IPCA, e o custo ali é totalmente previsível. Né? Então a geração de caixa operacional dela é bastante previsível e estável. Né? Esse é o exemplo extremo, né? Mas todos os outros demais setores, a maior parte deles, pelo menos, guardam bastante semelhanças com isso, né? Ou seja, você tem uma boa previsibilidade no fluxo de caixa. Então, assim, 10% de concentração a gente acha que é totalmente saudável, tá?